Muito bem, vamos à nossa entrevista do dia de hoje. O nosso entrevistado está aqui no estúdio já e agora é com você, Luiz. Exatamente. E hoje estamos recebendo em nosso estúdio, com a nossa alegria, Alexandre Lírio, presidente do Banco de Sangue de Erechim. Bom dia, Alexandre, seja bem-vindo. Bom dia nossos ouvintes. Eu fico lisonjeado com o convite e espero deixar a comunidade mais esclarecida, em especial a respeito do nosso banco de sangue. Salva vidas. Salvamos vidas. A importância doar sangue salva vida, Alexandre. Salva vidas, realmente salva vidas. É um dos poucos produtos no mundo que existem que não tem um sintético. Não existe um similar que possa ser substituído. Ou seja, é de uma doação humana para uma pessoa. Não tem outra saída. Então nós temos esse viés de que doar sangue salva vidas. E é verdade. Não adianta nós termos os melhores profissionais, os melhores hospitais, os melhores equipamentos, a melhor boa vontade se nós não tivermos sangue naquele momento para dar para o paciente. Um doador consegue salvar 4 vidas. 4 vidas. Nós temos. Olha o ato importante de doar, né? Exatamente isso. Sabes que eu estou no Banco de Sangue já faz uns 7, 8 anos, desde que houve aquela intervenção judicial lá em 2015, e eu não sou da área da saúde, eu sou advogado. Então, para mim é uma área completamente nova e todo dia a gente aprende alguma coisa. E tu vai se apaixonando pela ideia e a importância de salvar vidas, né? Quando tu vê o serviço que é feito nas condições que nós fizemos, que isso é um segundo momento da nossa conversa, as condições que nós trabalhamos, realmente assim, a importância ela fica muito maior ainda. E como é que está a doação de sangue hoje? Bom, nós temos, eu digo que o Banco de Sangue de Erechim, do Alto Uruguai, ele deve ser estudado, porque nós temos uma condição que ela é diferente de todo o Brasil, nós temos uma fidelização dos doadores. Então, o que acontece aqui no nosso caso? O doador, ele tem a consciência da importância do ato dele. E essa consciência nos deixa o quê? Nos deixa numa condição muito mais aliviada em relação aos outros. Não tranquila, porque a gente não fica tranquilo nunca, né? Mas a gente fica numa condição assim de que, com uma gestão na captação, nós temos condições de manter o nosso estoque e atender a nossa demanda. Para gente ter uma ideia, semana passada, aquele tempo horroroso, porque geralmente assim, e aí depois a gente vai aprendendo como é que funciona na cabeça do doador. Ele quer doar, não tenha dúvida disso. Ele é um ser altruísta e tal. Mas naqueles primeiros dias de frio, nos dias de chuva, o pessoal se recolhe. Né? Então assim, geralmente a gente sabe, estão agendados 22 pessoas, vai dar 15, 14, tá bom, tá show, a gente consegue contornar a situação, porque a gente melhora um pouco, a gente tá sempre de olho na meteorologia, né? A gente melhora a captação e tal. Bom, semana passada nós tivemos não sei lembro que dia que foi, quarta ou quinta-feira, que era um dia muito ruim, 18 doadores. 18 doadores, que beleza. Eu escuto na hora do almoço ou de noite na televisão que em Porto Alegre, no Hemo Núcleo de Porto Alegre, houveram 20 doações. Mas Porto Alegre não é Erechim. Nós somos o quê? Menos que um bairro de Porto Alegre, né? Quer dizer, então assim, isso me deixa alegre. Por quê? Porque mesmo com o tempo ruim, mesmo com toda a adversidade, o nosso doador veio. E aí essa questão da gestão a gente acaba aprendendo também com o doador, né? Antes nós funcionávamos, a doação era das 7h30 da manhã ao 12h30, né? Esse horário aí. Mas a gente começou a perceber que o pessoal do interior, que vem com as vans, eles chegam 10:07, 5:07, eles estavam lá. Pô, então imagina um camarada lá do interior
que vem com a van, sai de 6 horas de casa, então ele tem que ter acordado às 5 e pouco da manhã, para vir doar. Chega aqui, o banco está fechado. Ele tem que ficar esperando na rua, até às 7h30 abrir. Né? Quer dizer, o cara não vem. Qual é o estímulo? Por mais altruísta que ele seja, eu tenho que pensar também, vamos facilitar a vida desse doador. Então nós antecipamos, e o que a gente via, que naquele horário do meio-dia a meia hora, não vinha ninguém. Não vinha ninguém. Né? Porque a gente pensou o seguinte, aquele pessoal que trabalha e tal, sai do trabalho, vem aqui, doa e tal, depois vai almoçar, aquela coisa toda, né? Não vinha ninguém. Então o que nós fizemos? Nós antecipamos essa meia hora. Então hoje começa das 7 ao meio-dia, tá? E nós, esse horário da primeira hora, a gente procura privilegiar o pessoal do interior. Né? Então assim, a nossa demanda das 7 até as 9 da manhã é um absurdo. É um troço assim que nós não temos horário nesse período do dia. Né? Lógico, depois das 9 é aquele pessoal que já mora em Erechim, que tem condições de se organizar, etc. Né? Então, é questão de gestão também. Nós trabalhamos um sábado por mês, o primeiro sábado do mês. Geralmente tem assim, 25, 28 agendamentos. Efetivamente vem 20, 22. Né? Por quê? Porque o camarada não pode ter bebido na noite anterior. E aí, infelizmente, o cara esquece. São algumas coisas, né? Tem gente que fala em jejum, não, isso não é exame de sangue. Ao contrário, tu tens que ir alimentado. Né? Quer dizer, então, do sábado de manhã a gente pensou, vamos abrir um segundo sábado de manhã. Não temos demanda. Não temos doador. Por quê? Porque já se criou na cultura deles que é o primeiro sábado. Então, tu procura não mexer. O que está dando certo, tu não mexe. Por outro lado, a nossa demanda, que é o Santa Terezinha, o nosso maior consumidor, ele também passou por um período onde as cirurgias eletivas estavam mais controladas. Então, a nossa demanda em relação ao Santa era menor. Então, a gente também tem que pensar o seguinte, não adianta eu ter uma quantidade grande de sangue hoje, que me vence em 30, 35 dias, tá? E daqui a uns dias eu não ter sangue de novo. Então, eu diminuo um pouco o meu agendamento, eu dou uma esticada no meu agendamento e eu vou controlando essa demanda das geladeiras. Bom, tu falaste agora, Alexandre, bom dia para quem está nos acompanhando, mas eu queria que tu falasse agora um pouquinho da situação do novo banco de sangue, do local do banco de sangue, que é uma obra, porque a gente já vê tu falando aí, a comunidade de Erechim, ela abraçou o banco de sangue da região do Alto Uruguai, gosta de doar sangue, tem como prática, né? A gente faz as campanhas, mas assim, o Banco de Sangue sempre tem uma quantidade de doadores boas aqui e a comunidade se preocupa e quer saber como é que está o andamento da nova série do Banco de Sangue, que vai ficar lá do lado da UPA, né? Isso. Um pouquinho, antes de nós entrarmos nessa questão do novo banco, a questão dos doadores é assim, nós em maio, nós fechamos 2.000 doações. 23 de maio, eu estava olhando agora os números, 23 nós fechamos 2.000 doações. Tá? Nós já encaminhamos o excedente, porque o excedente nosso, assim, nós trabalhamos que o sangue nós não podemos descartar. A gente só descarta aquele sangue que tem algum problema nos exames, que deu alguma inconformidade, esse a gente descarta imediato. Mas de perder sangue por prazo de validade, não. Então, isso nós tratamos isso como um pecado capital, não tem como. Então, nós temos com o Banco de Sangue de Passo Fundo, o que for nosso excedente aqui, nós encaminhamos para eles. O ano passado foram 485 bolsas. Tá? Então, praticamente quase 10%, 15% da nossa produção aqui foi para Passo Fundo. Esse ano nós já temos quase 300. Porque eles não têm. Teve dia que nós tínhamos 18 doadores e eles tinham 4. Eu digo, 4 eu tenho desDO negativo aqui me doando hoje. Eles não tinham. Então, esse vai e vem também acontece com nós. Bom, em relação ao nosso espaço físico hoje, que é o grande paradigma que nós fizemos em relação à obra nova. Nós não temos espaço. Nós temos uma sala adaptada de 200 metros quadrados para fazer toda essa logística. E isso para nós
há muito tempo já não era mais possível trabalhar. Nós tínhamos alguns apontamentos da vigilância sanitária em função da posição dos banheiros dos doadores, que eles tinham que atravessar todo o banco para ir no banheiro. Então esses banheiros deviam estar na frente, na entrada do banco e não nos fundos, né? Então havia essa situação toda. Quando surgiu, ainda no último governo do Polis, surgiu a possibilidade de nós usarmos aquela área do lado da UPA, né? Começou a se projetar essa situação do banco de sangue, de ter uma sede nova. Principalmente por quê? Porque o Estado do Rio Grande do Sul não queria renovar o nosso alvará de funcionamento, porque eles entendiam o seguinte: nós somos uma unidade privada, nós não somos uma unidade pública, né? Nós somos uma entidade privada. E a entidade privada, pela legislação, não pode fornecer sangue para uma entidade pública. Ou seja, nós não podemos fornecer sangue para o Santa Terezinha, só para os hospitais particulares. E só com os hospitais particulares nós não nos mantemos financeiramente. Por quê? Porque nós precisamos da demanda do SUS, que paga muito mal, mas, queira ou não, é uma demanda, né? E aí o Estado pensava em fechar, e nós temos um movimento político muito forte naquela época com as entidades aqui, e nós conseguimos manter esse serviço, né? Quer dizer, e mantendo esse serviço nós conseguimos, porque nós teremos que buscar o sangue em Passo Fundo. Bom, eles não conseguem atender a região deles, não teriam condições de atender a nossa. Então naquele momento nós tivemos a graça de que eles precisaram de sangue e vieram buscar com nós aqui. E nós tínhamos para fornecer para eles. E aí o Estado entendeu o seguinte, que por incrível que pareça, apesar de todos os números, Erechim é diferente. Erechim, o sangue não é um problema. É uma solução para a região e também para Passo Fundo e para a região de Passo Fundo, que aí sim, aí são quase 200 municípios, né? Nós pegamos 32 somente, né? Então, além de não fornecerem para nós ainda damos suporte para eles. Bom, nessa história toda surgiu a ideia do banco de sangue, construído lá da UPA. E se passou muito tempo até que se conseguiu um projeto, porque esse projeto tem que ser aprovado pela Secretaria de Saúde em Porto Alegre. Ele é um projeto técnico, então ele é muito, muito complexo, né? Não é só estrutura física, tem toda uma questão logística de gerador, não pode faltar energia, de localização, de entrada e saída de paciente, entrada e saída de lixo, entrada e saída dos hospitais para buscar o sangue, essa coisa toda. Bom, e aí nesse meio tempo nós fomos conseguindo uma captação de algumas emendas parlamentares destinadas para essa construção. E essa construção não é do banco de sangue, essa construção é do município de Erechim. O imóvel é do município de Erechim. Vai ser cedido para o banco de sangue, sei lá eu por quanto tempo, 20, 30 anos, não sei, né? Enquanto, né, o banco estiver prestando serviço dele. Mas o imóvel é do município. Nós não queremos imóvel. Nós queremos produzir o insumo só. O imóvel, a gente dá manutenção, né? Através de convênio, nós daríamos a manutenção, mas essa construção ela é gerenciada pelo município. Nós não temos condições de gerenciar uma construção. Porque como ter recursos públicos, a forma de prestação de contas ela é muito complexa, sabe? Então nós teríamos que montar uma estrutura administrativa para fazer isso, e aí não se tem dinheiro mesmo, né? Bom, então em função disso o município ficou com esse encargo e nós estamos conseguindo 100 mil reais aqui, 200 mil reais lá e tal. Nós tínhamos quase 700 mil para começar essa obra. A Câmara de Vereadores destinou 1 milhão, né? E o município colocou o resto, o que faltou. Então, assim, viabilizou a obra. Nós saímos de 200 metros quadrados para 750. Gente, assim, é para os próximos 30 ou 40 anos, né? Quer dizer, nós temos condições de avançar e muito no serviço que é feito. Bom, a partir desse momento, e a questão de logística também é importante ali, do lado da UPA. Por que do lado da UPA? Porque se der alguma intercorrência com algum doador nosso,
de passar mal, etc., em que pese que a gente tem uma estrutura de atendimento, de urgência lá, nós temos oxigênio, nós temos desfibrilador, nós temos tudo que tem para fazer esse primeiro atendimento, pessoal especializado para isso e tal. Mas nós teremos que chamar quem? O SAMU. O SAMU é o nosso apoio. Bom, o SAMU demora, pelos cálculos que a gente já fez lá, em torno de 12 minutos para chegar ali para atender. A UPA é do lado. Não precisa nem atravessar a rua, tu vai no vizinho. Essa logística para nós é importante. Para o Santa Terezinha, então nem se fala. Para Santa Terezinha não se fala. Não precisa nem de carro, porque o Santa Terezinha não tem carro para buscar, não tem veículo, não tem motorista. Ele tem que pedir para a Secretaria de Saúde, deslocar o motorista com um veículo lá para levar o sangue para o hospital. Está do outro lado da rua. Então, toda essa situação, e além disso, o seguinte, as vans que vêm do interior dos municípios, elas ficam aonde? No entorno do Santa Terezinha. Então, fica bom para todo mundo. Bom, nessa situação toda eu tenho o quê? Eu tenho a parte técnica, a parte da captação e de toda a parte de armazenamento e trabalho com o produto sangue, e eu tenho a questão administrativa também. Então, no segundo andar ficou a parte administrativa. Então, eu tenho condições de ter o quê? Uma sala de treinamento, eu consigo ter uma administração onde eu possa distribuir melhor as pessoas. Hoje eu não consigo. Eu tenho sala que eu tenho 2 pessoas que trabalham na sala. Se tiver uma terceira, alguém tem que sair porque não consegue entrar. Eu não consigo fazer nenhum estágio, principalmente com a URI, de alunos, por exemplo, de medicina, de enfermagem, de farmácia, porque eu não tenho espaço para colocar esse pessoal. Né? Então, como nós trabalhamos com atendimento ao público das 7 até o meio-dia, do meio-dia até as 17, nós trabalhamos internamente no quê? Na preparação do sangue. Então, de manhã a gente capta ele todo e de tarde tem o pessoal que trabalha para a coisa funcionar. A gente atende nos hospitais, né? Lógico que for urgência, não tem nem o que falar, vai na hora que precisar. Mas aquele fornecimento que ele é planejado, ele acontece todo ele de tarde. Né? Diariamente os hospitais retiram o sangue aqui? Aí depende da demanda deles, né? Geralmente assim, ó, na segunda eles repõem e na sexta-feira eles... porque tanto o Hospital Santa Terezinha como o Caridade, o Santa Mônica e a Unimed, eles têm agências transfusionais. Então seria, vamos botar assim, para o leigo entender, seria uma espécie de um depósito. Né? Então nós temos lá tantas bolsas de A, tantas bolsas de B, eles sabem mais ou menos o que os pacientes dele precisam, né? Então na logística dele a gente armazena na sexta-feira para passar o final de semana, né? E na segunda-feira a gente repõe. Então eles vão se organizando também, né? No fluxo do dia a dia deles. Lógico, alguns pacientes, principalmente os pacientes oncológicos que precisam de plasma, etc., e plaquetas, esses sim, às vezes pode ser até de forma diária, né? A gente faz a produção, por exemplo, assim, as plaquetas duram 5 dias só, né? Até porque elas têm que ficar em movimento o tempo todo, né? Então, pode ser que alguns venham buscar mais vezes durante a semana. Alexandre, uma dúvida que a comunidade sempre tem é que às vezes se faz uma campanha, se acontece um acidente e daí a família vai lá no hospital, o hospital diz que precisa de sangue e daí eles dizem assim, a gente precisa de doação de sangue para tal pessoa. Como é que o banco de sangue age nessa hora? E como é que vem essa demanda? Existe essa demanda específica para uma pessoa? Olha, precisa para o fulano de tal sangue. Não, em verdade, assim, ó, a campanha ela é de reposição do sangue, não que o sangue vá para aquela pessoa específica. Então, os hospitais, através das assistências sociais dele, é uma maneira da gente poder captar novos doadores também, né? Porque, queira ou não, nós temos os doadores de carteirinha. Nós temos um senhor lá de 82 anos e doa a cada 4 meses, não tem conversa. Sabe? Ele tem uma autorização médica, etc. Mas para te poder pegar um público mais novo, nós precisamos o quê? Que os hospitais também entrem nessa campanha. Então, geralmente, o que se faz? Aqueles pacientes
que se usa uma quantidade razoável de insumo, os hospitais solicitam, nós precisamos que vocês nos consigam doadores. Evidente que se não conseguir, não vai se deixar de prestar o serviço, hipótese alguma. Mas quando se faz o cadastro de manhã, lá quando o pessoal vai doar, a gente sempre pergunta, é doação voluntária ou tu está doando para alguém? Né? E aí a gente informa para o hospital. Para o seu José da Silva foram 5 doadores. Para o seu Paulo dos Reis, mais 2. Entendeu? E eles vão controlando lá, porque eles vão conversando com a família. Porque, queira ou não, a família tem essa rede de contatos que às vezes os hospitais não têm. E isso acaba refletindo lá. Evidente que essa questão do agendamento serve exatamente para isso. Porque de repente tu vai doar para o teu amigo lá, né? E a gente respeita isso, mas o teu amigo está precisando hoje. Mas o teu amigo vai precisar também amanhã. E daqui uma semana ele também vai precisar. Então não adianta eu ter a minha geladeira cheia hoje, se daqui 3 dias eu não vou ter mais sangue. Então não é melhor eu ter a minha geladeira com um estoque razoável, que atenda a demanda todos os dias? Lógico. Né? Então essa é uma questão também logística nossa. Aí às vezes as pessoas dizem, mas estamos fazendo campanha, eu chego lá, eu tenho que agendar, né? Parece que eles não querem. Não, a gente quer todo o sangue, a gente não abre mão de nada, mas nós temos que, não podemos perder esse sangue por causa da validade. A idade, eu vi que varia de 16, eu estou falando de 80, mas 69 anos. Isso. Para a primeira doação. A primeira doação. Primeira doação. Depois, quem é doador regular, o que acontece? O organismo acaba necessitando que seja feita essa retirada desse material. Mais produz. Exato. Não, e tem a questão, tem alguns problemas que têm ferritina um pouco mais elevada. Antes de chegar na sangria, né, alguns doam e vão mantendo essa regularidade da sangria na ferritina deles. Então a pessoa acaba se sentindo, o organismo sente a necessidade de fazer essa doação. Nós temos alguns, e aí é interessante, o pessoal do interior, o que eles fazem? Eles formam um círculo de amizade que eles acabam combinando o agendamento assim, nós doamos hoje e tal, quando é que vai doar? Aqui tá, que dia que tu veio? Então marca para mim também no mesmo dia. E os caras se encontram de novo. Tem o cara lá de Centenário, com o cara de Aratiba, com o cara de São Valentim, sabe? Então criam uma comunidade paralela em relação a isso, que vai fortalecendo, né? Vai fortalecendo. E salvando vidas. E salvando vidas, que é o importante. Né? Nós falávamos da questão do banco novo, né? Hoje eu preciso de um freezer para deixar guardado algumas amostras de sangue. Eu guardo para 1 ano, eu queria guardar para 3 anos, eu precisaria de mais um freezer. Eu não tenho espaço para colocar esse freezer. Eu até teria condições de adquirir o freezer, mas eu não tenho espaço. Por quê? Porque lá eu não tenho mais espaço para nada. No banco novo, eu vou ter uma sala para isso. Né? Poderá ser ampliada essa nova sede se precisar? Se precisar, sim. Eu tenho todo o segundo andar que é usado só a metade. Eu tenho como duplicar a parte de cima toda. Eu tenho para trás também. Quer dizer, eu tenho o andar de baixo, que era para ser estacionamento. Nós abrimos mão do estacionamento, né? E fizemos um depósito. Então nós temos todo o nosso almoxarifado, vai ficar todo junto no mesmo espaço. Né? Então essa questão logística para nós é importante. E lá no novo banco, e a gente já começou até a avançar nisso, nós vamos fazer um cadastro de medula, para doação de medula. Então assim, eu não preciso aumentar, o meu custo para fazer isso é muito pequeno pela relevância do serviço. Eu não preciso aumentar o meu pessoal. Eu não mexo no meu pessoal, tá? Eu não preciso contratar ninguém. Eu preciso, talvez, tenha que ter o quê? Uma geladeira ou um freezer a mais. Então, assim, é um custo muito pequeno para um trabalho, para um serviço tão importante quanto este. Né? Então, hoje eu não tenho condições de fazer isso. É impossível para mim em relação ao espaço. Mas lá eu vou ter condições de fazer isso. Então, eu tenho condições de melhorar. O serviço que é feito. Aí nós vamos falar assim, mas e se a demanda, a necessidade de sangue aumentar, o que vocês podem fazer?
É simples. Em vez de nós termos um turno só, que é o que a gente tem hoje, nós abriríamos um segundo turno à tarde. Né? Eu não precisaria nem comprar absolutamente nada de material, de equipamento. As cadeiras continuariam o mesmo número de cadeiras, etc, etc. Eu teria que fazer o quê? Contratar uma equipe, uma segunda equipe, para fazer esse serviço. Então, vamos supor que se aumente essa demanda, nós temos condições sem mexer um tijolo, nada, sem precisar ampliar absolutamente nada. O que a gente ampliaria seria o quê? Em algumas técnicas novas. Mas as técnicas novas, elas estão reduzindo o tamanho das máquinas. É uma coisa importante. Quer dizer, antes nós usávamos um determinado, a gente fazia um procedimento, se determinavam, tinha uns banhos-maria, umas coisas. Hoje não tem mais nada disso, é uma maquininha pequenininha, entende? Quer dizer, tá ótimo, fantástico. Sabe? Então, a questão, eles também se organizam em relação a isso. Né? Em termos de equipamento, por exemplo, hoje todos os nossos equipamentos são os melhores do mercado. Isso não tem nada que seja... Até eu queria que tu falasse também, Alexandre, um pouco, que é a questão assim, as pessoas se preocupam muito, quem vai lá fazer a doação pela primeira vez? E também quem faz outras vezes. A sequência de análise que o sangue passa antes de chegar, ele vai inclusive para laboratórios fora aqui do Erechim, né? Dois laboratórios fora. O que acontece? A partir... Mesmo que seja a primeira doação ou a 100ª doação, é um procedimento padrão. Todo sangue, a partir do momento que ele é feito a coleta, nós encaminhamos 2 amostras. Uma para Passo Fundo, põe no Passo Fundo, tá? E que funciona o Hemorgs, né? Que é o do estado, e outra para o NAT, que é em Florianópolis. Mandamos 2 amostras. Elas são feitos os exames nesses 2 laboratórios e eles nos mandam os resultados e a gente cruza os resultados. Se não deu inconformidade nenhuma, sai da sala dos não liberados para os liberados. Bom, em dando alguma inconformidade, tá, nós temos por regra fazer o descarte desse material. Nós poderíamos, em função do tempo, mandar de novo a amostra, poderíamos. Mas o custo para nós se torna inviável. Então é preferível tu, na dúvida, descarta, né? Mas nós poderíamos fazer uma segunda bateria de teste também. Essas baterias de teste que nós temos, fica guardada. São umas ampolas com a amostra do material. Então a gente sabe que na bolsa 1285, a amostra dela está aqui. Então o que tem na bolsa está aqui. Se der algum problema, nós temos aqui a contraprova. Né? Então, também é uma maneira da gente ter tranquilidade no serviço e oferecer um serviço com qualidade. Nós tivemos agora, e aí nós temos que agradecer os nossos parceiros, né? Nós temos uns parceiros assim que são muito bons, né? A questão, o poder público, a Prefeitura de Erechim, a Câmara de Vereadores, os municípios da região que nos ajudam financeiramente. Pois é isso que eu ia falar, porque tu falaste agora há pouco que o vem do SUS pouco, mas não dá para se manter, né? Não dá para se manter. Como é que vem o financiamento do Banco de Sangue? Então, já vamos chegar lá. Então, o que acontece? Nós participamos junto com o Hospital de Caridade, eles estavam implantando um programa de qualidade. E como nós somos fornecedores deles, eles nos convidaram para participar desse programa de qualidade. E esse programa de qualidade deles ele é bem mais exigente do que a vigilância sanitária solicita. E nós participamos disso. E nós mudamos algumas sistemáticas, alguns procedimentos, alguns processos que nós tínhamos e aumentamos o nível de exigência de qualidade. Isso para nós serviu para 2 coisas. Primeiro, para um treinamento melhor da equipe, não tenha dúvida disso. A cultura da qualidade, mas principalmente o quê? Nos dá uma tranquilidade, nos dá uma segurança no que nós estamos fazendo. A vigilância sanitária, por sua vez, também, né? Quer dizer, é um problema menos na vida deles, né? E todo mundo ganha nisso. Então são essas parcerias. Bom, em relação a essas parcerias, nós temos que agradecer aí sim a AMAL, os seus 32 municípios. Por quê? Porque nós fornecemos para o Santa Terezinha SUS. E o SUS está defasado há 19 anos.
O SUS nos paga, vamos dizer assim, R$ 190 por bolsa de sangue, e ela nos custa 380. Então, essa diferença, nós não teremos como arcar com essa diferença, porque nós não temos esse dinheiro. Não. O que a gente fornece para os hospitais particulares, né, não cobriria essa diferença. Então, os municípios, através de convênios com o Banco de Sangue, ela dá um complemento. Cada um na sua condição, cada um na sua realidade. Lógico, o município de Erechim nos dá um valor mais expressivo, mas também a demanda dos munícipes de Erechim é maior do que dos munícipes da região, né? Então, se tem esse entendimento, e nisso o prefeito Polis tem essa visão, né, de que realmente Erechim é a grande locomotiva da região. E lógico, em função disso também tem a conta, não se pode fugir disso, né? Então essa ajuda dos municípios da região, ela é fundamental para a manutenção do Banco de Sangue, né? Assim, ainda nós estamos tratando de dinheiro, né? Com a saída nossa do espaço que nós temos, além da questão logística, conforto, segurança, tudo, nós temos uma questão financeira também. Lá no prédio novo, nós não teremos mais aluguel, nós não teremos mais IPTU, nós não teremos mais luz, água, condomínio. Quer dizer, isso nos tira do nosso dia a dia um valor que faz falta no final. Hoje eu calculo assim, em torno de 12 a 15 mil por mês a nossa economia só na mudança. Além de ser um espaço infinitamente melhor, construído para aquela atividade, nós temos um ganho financeiro também em relação a isso, porque a gente deixa de ter essa despesa. E essa despesa, queira ou não, são 180 mil por ano. Eu não tenho esse dinheiro, né? Eu não tenho, eu tenho que pensar também nisso. Nós somos uma entidade privada, nós não podemos aventurar, né? Quer dizer, e as entidades que são poucas. Quer dizer, é o Sindilojas aqui, né? A CIE, o CDL, os 2 hospitais, a ABB, a Fundação Cotrel, o Lion Centro e a URI, né? Então, essas entidades elas não participam financeiramente de forma direta, mas elas nos dão o quê? Nos dão estrutura. Eu preciso de um espaço para treinamento, o CDL me dá. Eu preciso de uma sala para reuniões, o Sindilojas me dá. Eu preciso guardar material, porque às vezes a gente recebe. No ano passado nós recebemos um valor para o Covid, para suportar as despesas do Covid. Nós não tínhamos mais essa despesa. Eu consegui encaixar a compra de das bolsas de sangue. Tá? Então compramos um estoque para 8 meses. Problema, não tem onde guardar, porque lá eu não tenho onde guardar. Aí o Sindilojas nos cedeu um espaço aqui, porque o vizinho de vocês aqui cedeu um espaço. Então nós temos uma sala mais ou menos desse tamanho aqui, está cheio de caixa nossa lá. Lógico, agora tem menos que nós estamos usando, mas então essa ajuda para nós é fundamental. A comunidade nos ajudando, sabe? Além da questão política de manter o banco, né? Essa ajuda. Então, quando a AMAL nos ajuda, né, e aí englobando todos os 32 municípios, ela me garante o seguinte: eles me garantem a folha de pagamento. Então, eu podendo abrir o mês, sabendo que que a minha equipe recebeu o salário deles, te deixa mais tranquilo. Porque o resto tu vai administrando durante o mês. Vai administrando. Tu dá um jeito de administrar, né? Mas tu sabe que a tua equipe está tranquila para trabalhar, né? Nós já estamos cumprindo, por exemplo, assim, o piso dos enfermeiros e dos técnicos. Nós seguramente acho que nós somos a única entidade em Erechim que está cumprindo. Os demais estão com a ideia que está suspenso, que vai ficar suspenso. Nós optamos por fazer esse pagamento. Também tu deixa a tua equipe mais tranquila,
Né? Quer dizer, não fica aquela coisa assim, será que eu vou, será que eu não vou? Não, tu tem que dar tranquilidade para quem trabalha. Né? Então, essa valorização da equipe, né? Nós estamos vindo com uma atualização dessa equipe também. Né? As pessoas, os mais antigos acabaram saindo e tal, né? Por N motivos. E o pessoal novo, nós temos que montar essa equipe, nós temos que criar esse pessoal. Porque nós não temos, por incrível que pareça, nós não temos nenhuma academia aqui em Erechim que ensine a trabalhar em banco de sangue. Então o pessoal que faz enfermagem, o geral não é banco de sangue. O pessoal que faz técnico de enfermagem não é banco de sangue, é geral. O pessoal que faz farmácia também não. Faz bioquímica também não. Sabe? Então nós acabamos formando quem? Formando mão de obra. Formando mão de obra, que lógico, depois os hospitais são nossos parceiros, mas também são nossos concorrentes em cima disso, porque eles precisam de gente que eles também não têm. E aí eles vão buscar no mercado, e às vezes é o nosso pessoal. Né? O senhor fala assim que o Banco de Sangue é uma instituição privada. Aí pode alguém pensar, os caras vendem sangue, não é assim? Não. Como é que se mantém o senhor explicou aqui essa questão? Porque o Banco de Sangue passou uma situação delicada. Sim. E hoje, como é que está a saúde financeira do banco? Bom, nós estamos assim, vamos botar assim, o primeiro que a gente não vende sangue. Exato. Não existe um comércio. Nós não pagamos para ninguém ir doar e não cobramos não vendemos o sangue. Não temos, não há um comércio ali. Não há um lucro, na verdade. Não há um tipo de lucro. Não, nós somos uma associação beneficente. É isso aí. Nós temos filantropia, aquela coisa toda. E isso o Sebas cuida muito. Nós temos que mandar nosso balanço, tem todo um controle em cima disso. Mas afora isso, é uma imoralidade sem tamanho vender. É uma imoralidade sem tamanho comprar e vender. Então, porque assim, às vezes a gente gostaria de premiar algum doador nosso, esse senhor nosso dos 82 anos, sabe, dar um presente e tal. Nós não podemos fazer isso. No dia do doador, por exemplo, a gente faz a campanha e tal. O que a gente pode distribuir? O lanche. Então a gente dá uma melhorada no lanche, aquela coisa toda, faz uma confusão tremenda e tal. Mas nós não podemos assim, uma camiseta, um boné, uma caneta. Não podemos fazer absolutamente nada. Nada, porque isso caracteriza comércio. Então, também tem esse bloqueio. Eu vi uma situação em São Paulo, Distrito Federal, em que os bancos de sangue, não sei como, aí o senhor é advogado, que quem doa sangue, na hora que for fazer um concurso, alguma coisa, não pagaria. Qual é a possibilidade? Sim, é possível isso? Sim, não. Essas são as brechas da lei que tem. Então, assim, quem doa sangue, naquele dia está abonado o ponto. Tem alguns concursos em que o doador, na descrição do concurso, tem isenta de inscrição, quem é doador. Sabe? Então, tem algumas que são maneiras de fazer atração. Eu estava vendo agora esses dias o Rio de Janeiro. Eles detectaram que o grande problema com a doação deles, diminuir a doação, porque o pessoal não conseguia se locomover, ou porque gastava muito na locomoção. Então, o que o Banco de Sangue estava fazendo? Estava ressarcindo esse valor que o camarada gastava com transporte. De que maneira? Não pode ser com dinheiro. Então, eles conseguiram com as empresas que fazem o transporte urbano lá, para que elas isentasse e entraria para os bancos de sangue como doação da empresa, que abate no imposto de renda, aquela coisa toda que a gente sabe, né? Então, é a maneira que tu tens dentro de uma legislação que é muito rígida, tá? Tu poderes fazer esse ressarcimento. Eu deixo fazer agora, tirar um pouco, porque tem uns mitos, né? Uma época, pé novo, né? Guri novo. Sim. Mas uma época se comentava assim, não vai doa sangue, tu vai ganhar um bifezinho. Isso aí foi Não, isso não existe. Não, nós fornecemos, e sim, isso fornecemos por uma questão, por uma exigência legal e por uma exigência técnica. Nós fornecemos, não que seja obrigatório, mas tem um procedimento. Depois que é feita a doação, o doador vai para uma sala de recuperação, onde ele fica deitado, uma cadeira especial para isso, uns 5 minutos, não mais que isso, que é o necessário para... E depois ele vai para um lanche. Nós fornecemos um lanche para ele.
né? Geralmente é um lanche doce ou salgado com um suco, né? Isso nós somos, por lei, obrigados a fazer. E nós fizemos, né? Nós fizemos, porque entendemos que na recuperação... Exatamente. Mas é somente isso. Somente isso. Não tem almoço grátis. Não existe almoço grátis. Porque senão, assim, ó, quem doa é amor. Sabe? Então eu sempre digo assim, ó, a doação de sangue é o ato mais democrático que existe. Porque quem doa não sabe se para quem vai receber é preto, branco, amarelo, azul, pobre, rico, homem, mulher, não interessa. E quem está recebendo não sabe se é de homem, mulher, preto, para nada. Não existe isso. Então, tu está recebendo sangue e tu está fornecendo sangue. Para quem não interessa. Então, isso sim, eu acho que é a forma mais pura que existe de altruísmo. Eu tô doando e não vou ter ganho patrimonial nenhum, eu não vou ter ganho de mídia nenhuma, né? Porque eu fui lá doar para ti, viu? Não, entendeu? A mídia não tem nisso, né? Lógico que nós precisamos de alguns influenciadores, isso sim, né? Então às vezes a gente faz o pessoal do Ipiranga, vai lá, tem a gurizada que vê o jogador do Ipiranga e tal, gosta dos caras, então ok, entendeu? Sabe? Então alguns políticos, principalmente a classe política usa muito, né? Mas é do jogo, e aí não tem o que fazer, né? Até porque, queira ou não, quando precisa da emenda parlamentar, eu vou pedir para quem? Exatamente. Eu não vou pedir para o jogador do Ipiranga, eu vou pedir para o político. E eles têm é impressionante como existe dinheiro público para projetos. É só tu ter a visão e um projeto bem feito, sabe? Nós temos, eu brinco que nós temos uma usina de projetos no Banco de Sangue. Né? Então isso a gente aprendeu com o Jackson Arpini lá, quando ele foi o nosso administrador lá. Dinheiro tem, seja ele do poder executivo, seja ele do poder legislativo, seja ele do poder judiciário, né? Nós tivemos alguns aportes de dinheiro do Ministério Público do Trabalho de Passo Fundo, sabe? Eles tinham algumas multas aqui que eles aplicaram em Erechim e que nós recebemos o dinheiro, sabe? Então vai doar para quem? Doa para a entidade e aí sim, aí a entidade tem que ter aquela estrutura administrativa para poder também apresentar esses projetos, né? Às vezes a entidade tem uma ideia muito boa, mas não está constituído, o estatuto dele está defasado, não está registrado, sabe? Tem alguns entraves legais ali, né, que acaba. E o banco de sangue, que essa é a parte interessante, as pessoas querem ajudar. E as pessoas não sabem como ajudar. Tem gente que quer ajudar e não sabe como ajudar. Então, ele se dispõe. Cara, o que tu precisa? O que tu... Sabe? Não, tem coisas que eu preciso em determinados momentos. Então, para ti, assim, uma hora eu vou precisar de ti, eu vou bater em ti. Fica tranquilo, tá? Eu brinco que quando a gente teve nossa intervenção judicial e todos os problemas que a gente teve, eu tinha uma equipe de 17 advogados trabalhando no Banco de Sangue. Consegui colega de tudo que é lá. Os caras me atacaram, se tu precisar de alguma coisa, eu quero participar, eu quero ajudar, eu quero, sabe? E nenhum que eu pedi ajuda me faltou. Então, eu digo assim, eu estou brincando, eu estou com o meu departamento jurídico aqui, eu tenho 17 para trabalhar para mim, sabe? E assim, com disposição. Não é aquela coisa assim, eu vou te ajudar, mas se tu não precisar, tá bem. Não, ao contrário. Não. Deixa comigo isso aqui. E isso é importante para quem administra uma entidade. É muito importante, porque tu tem que ter essa ajuda capilar, né? Para poder fazer que se mantenha e que continue prestando serviço. Porque sangue é vida. Lírio, assim, quando o Lírio chega no final do dia e sabe que a doação aqui está tudo legal, como é que é o sono tranquilo do Alexandre? Porque salvou vidas, eu acho que não tem preço que pague isso. Paz na alma, sabe? Eu passei por alguns reveses na minha vida e um deles era em relação à saúde, né? E eu tive um problema com uma filha minha, uma das minhas filhas teve um problema, e aí eu tenho um primo que é cardiologista e eu conversando com ele,
E aí ele me dizia para mim assim, olha, é incompatível com a vida. Não existe transplante, não existe nada, então não tem o que se fazer. E aí eu perguntei, faz o quê? Tu vai ter que ter paz na alma. E para te ter paz na alma, tu tem que fazer tudo que tiver ao teu alcance para o resultado, mesmo sabendo que o resultado não seja aquilo que tu gostaria de que acontecesse. E é a paz na alma. Eu, no dia 2 do mês, quando eu pago a folha do pessoal lá, seguramente é o dia mais feliz do mês para mim. Por quê? Porque quem trabalha lá vive daquilo. Não é de altruísmo, ele vive daquilo. Então as famílias, pelo menos 12 famílias, eu já garanti o sustento delas. No final do mês, quando eu chego no final do mês que eu paguei todas as contas, me dá um alívio maior ainda. Mas saber que a gente, de alguma maneira, a gente ajuda de forma anônima e sem saber para quem a salvar vidas é diferente. É diferente. E aí, às vezes, a gente vê algumas pessoas que tiveram, alguns familiares que tiveram alguns percalços, principalmente na área oncológica, que é o que precisa bastante, aquela coisa toda, e eles vão lá agradecer, sabe? Ou a gente encontra na rua, o cara vai e agradece. Não tem preço. Isso não tem preço. Porque, queira ou não, eu tenho assim comigo que a gente não veio ao mundo a passeio. Tem que ajudar. Se eu posso ajudar, a gente tem que ajudar. Né? Eu fui presidente da subseção da OAB aqui, e quando eu assumi, eu tenho um colega que foi meu professor em Passo Fundo, e ele me disse o seguinte: olha, Alexandre, ajuda todo mundo. Ajuda todo mundo. Tu não sabe o dia de amanhã, entendeu? Porque nós não viemos ao mundo a passeio. De repente, aquela pessoa que tem aquele problema naquele momento, é o problema da vida dela. É o problema da vida. Para ti até pode não significar muito, mas para ela é o problema da vida dela. E tu está ajudando a resolver, ou ajudando a minorar os efeitos, etc, etc. E eu tenho para mim isso, né? Eu já fui vice-presidente da APAI, então tem alguns envolvimentos com a comunidade. E a comunidade tem que se envolver, porque são problemas nossos. Quer dizer, eu não precisei, mas pode ser que eu venha a precisar, um familiar meu venha a precisar, um amigo, isso tudo reflete. Então eu digo assim, paz na alma. A paz na alma não tem preço. Tu deita e dorme o sono dos justos. Perfeito. Bem, bom, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista de hoje. Presidente, eu quero agradecer a sua vinda aqui. Muito obrigado, muito nos honra a sua participação. Volte outras vezes falar aqui com a comunidade através dos microfones do A-Online, que é sempre importante esclarecer tantas dúvidas sobre o trabalho que vocês fazem lá no Banco de Sangue, que é fundamental para a nossa comunidade. A gente fica sempre se perguntando, né, se não tivesse o Banco de Sangue, o que seria da nossa região, o que seria de tanta gente que precisa, né? Eu ficava agora pensando, refletindo, tu falar assim que uma bolsa de sangue custa R$300. Tu já imaginou se essas pessoas tivessem que pagar isso? Né? Então, o atendimento do Banco de Sangue para o Hospital Santa Terezinha é fundamental para muita gente, ajuda e salva muitas vidas. Então, muito obrigado pela sua vinda aqui. Leve o nosso reconhecimento a toda a sua equipe lá e volte outras vezes, presidente. Bom, só agradecer, eu sempre digo, eu fico lisonjeado. A imprensa também é um braço forte para nós, porque não nos deixa, não nos falta nunca. E às vezes a gente precisa, nós mesmos precisamos fomentar alguma campanha e a gente usa a imprensa, né? E então a imprensa informando, comunicando, fazendo o seu trabalho é importante para nós também. E nós agradecemos o espaço, ficamos à disposição e sabendo que sangue salva vidas. Verdade.